Mais uma vez, retornando aqui à ARC Assessoria, que nos concede ao Abrigo Bom Jesus esse espaço para que a gente possa tratar da causa do idoso, não só do Abrigo Bom Jesus, dos nossos 100 acolhidos naquela casa, mas também do idoso institucionalizado de forma geral. Conosco aqui nessa tarde, noite e dia, Dr. Felipe Arantes, que é o nosso advogado já há 6 anos à frente da Fundação Abrigo Bom Jesus, na causa, na defesa, né, dos nossos idosos. E com a gente também o prazer de receber o Dr. Daniel Zápia, que é promotor da Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa, que está com a gente também para a gente trocar ideias nesse momento aqui do podcast. E mais uma vez o nosso Emerson Cássio, nosso gestor, que está à frente da Fundação também desde 2023, quando nós entramos. Aliás, final de 2022. 2022, quando a gente entrou no Abrigo Bom Jesus. Nós já somos aí, doutor Daniel, a maioria. Nós, eu digo nós porque eu sou idosa. Acho que na mesa aqui eu sou a única, né? Que já posso dizer que já legislo em causa própria, né? Nós já somos uma população... O Brasil deixou de ser uma população de jovens, né? Já estamos aí com a classe que mais cresce, né? Segundo o censo do IBGE, são os idosos. É uma preocupação muito grande, porque a gente, no dia a dia de uma instituição como o Abrigo Bom Jesus, que é uma ILPI, a gente sente um distanciamento muito grande do poder público frente à causa do idoso. Isso tanto a nível de município, como de Estado, a própria União. As políticas públicas para o idoso, elas estão muito distantes da realidade. Então, a gente gostaria de começar ouvindo o senhor, que está à frente há pouco tempo desta promotoria, mas já tem demonstrado aí uma atenção muito grande. A sua primeira visita, eu creio que foi até ao Abrigo Bom Jesus, para ver ao vivo lá a nossa realidade. Já está conduzindo um processo que para nós é satisfatório, que é um TAC junto à Secretaria de Saúde do município. E muito obrigada por ter aceito esse convite de estar com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade de participar do podcast e também informar a população, né, participar de um bate-papo sobre um assunto tão importante, né, que é o envelhecimento da população, a demanda por serviços públicos, né, o impacto e a questão de cada vez mais testemunhar a necessidade de um redimensionamento das redes de atendimento, né, que não acompanham, a gente testemunha lá com uma certa frequência na 34ª Promotoria de Justiça Civil, que tem essa atribuição, né, uma delas, que não acompanha essa dinâmica, né? Você verifica que, infelizmente, há uma oferta de serviços que ainda ele não se ajustou a essa alteração na pirâmide etária brasileira, né? E tentar fazer essa associação, garantir o exercício desses direitos é o que a gente lida e batalha todo dia lá na Promotoria de Justiça. O afastamento da família, o abandono familiar, seria, a seu ver, o grande problema do idoso hoje em estado de vulnerabilidade? Então, isso... A questão das demandas de saúde, né? Isso é um crescente. A população, à medida que envelhece, e nesse processo de envelhecimento, ela passa a demandar uma atuação até multidisciplinar do serviço de saúde. Então, isso independe, em muitos casos, da assistência familiar, e envolve também a questão da faixa de renda, de ter que recorrer ao SUS, e do SUS não estar devidamente preparado para atender. Então, isso é uma constante. Isso independe dessa questão de assistência familiar. Mas há, sim, uma outra situação que agrava também essa
pendência, essa mora do serviço de saúde, que é a ausência de familiares de referência, como referência, para assistir esse idoso, né? E, por exemplo, um dado recente, atualmente há uma fila em Cuiabá em que figuram 88 idosos que demandam a sua institucionalização, ou seja, entende o abrigamento numa entidade destinada a assisti-los, né, o que lhe dê não só um teto, mas também todo o acompanhamento necessário multidisciplinar, né, como é o caso, por exemplo, da Fundação Bom Jesus. E isso decorre, em muitos casos, da ausência de familiares que permitam esse apoio, ausência de condição econômica quando há desses familiares para prover o mínimo existencial para esses idosos, e até alguns casos a família envelhece e ela não consegue fazer frente àquele hipervulnerável, geralmente naquele núcleo familiar já que é composto em sua imensa maioria por idosos, isso também é muito comum, aquele que apresenta um quadro de saúde mais periclitante, e aí os demais também têm as próprias necessidades para atender. Então, parte dessa lista, isso até chama atenção, não é de idosos abandonados, mas é para o núcleo familiar que já não consegue assisti-los, e em muitos casos demanda muito até do serviço social, assistência de terceiros, e enquanto isso esperam essa fila, né, andar na esperança de que sejam devidamente acolhidos, né? Mas infelizmente a perspectiva, considerando 88 idosos aguardando vaga, é distante, né? Infelizmente. E diante de uma perspectiva como essa, doutor, me permita, Márcia, Emerson, doutor Daniel, é cada vez mais importante o papel de instituições como a Fundação, né, que faz esse abrigamento, faz esse acolhimento do idoso, porque tem toda essa demanda social que muitas vezes, e a gente se depara com isso no dia a dia, muitas vezes as famílias ou não têm condições de manutenção daquele idoso, ou o próprio núcleo familiar também já está envelhecido, não tem capacidade física e econômica, tem muita questão financeira também envolvida, não tem a capacidade de dar o acolhimento que aquele idoso precisa, não é nem a questão que ele merece, é muito mais que o merecimento, é uma questão de necessidade. Então a gente vê muito isso, essas questões de necessidade, e também tem essa falha, digamos assim, do poder público que ainda não se atentou. E aí eu me refiro aqui aos administradores municipais, estaduais e federais, porque ainda não se atentaram, me parece, a essa nova realidade do brasileiro, que sempre teve. Eu desde criança eu escuto, doutor, aquela coisa de que o Brasil é um país jovem, o Brasil é um país rico. Hoje a realidade é diferente. A Europa era envelhecida. Hoje nós temos uma população envelhecida que é maior que a população jovem. Então nós temos que virar esse prisma, observar essa necessidade, essas novas necessidades, para adequar uma questão social como um todo. Ontem nós visitamos uma senhora, uma idosa, um idoso, a pedido da Secretaria Municipal de Cuiabá, para acolhimento. Nossa equipe foi até a casa do senhor, ele tem um problema de saúde, necessidade emergencial, o acolhimento dele. Eu não creio até que veio do Ministério Público esse pedido. Porém, ele vai deixar a velhinha para trás. Não pode. Se tirarmos ele dali, vai ficar uma senhora órfã que não vai durar muito tempo. Então, a solução é tirar os dois. Sim. Estamos abrindo exceção para acolher um, mas, na verdade, nós vamos ter que acolher os dois. E, por outro lado também, Márcia, pegando até o gancho do que o doutor falou, é de analisar esses casos, né, e ver, será que realmente a institucionalização é o melhor caminho? Né? Me parece até que eles têm casa. Eles têm uma casa própria, que mora a filha no fundo, aquele negócio de mora a filha junto.
bem colocado pelo Emerson. Às vezes nem sempre é institucionalização. Às vezes possibilitar um profissional ou 2 profissionais em regime de escala que fiquem lá, que passem um tempo com esse casal, né? Alguma forma. Assim, eu entendo a visão do Estado também, que não dá para atender 100% das demandas. E assim, a gente cada vez mais tem que voltar os olhos para esse tipo de realidade, porque não é simples, né? É um momento que já não tem mais a força de trabalho. Inclusive, isso é algo que eu detectei assim que assumi a promotoria, que existe esse gargalo. Em algumas situações você consegue contornar ou postergar a institucionalização do idoso justamente permitindo essa assistência no local de sua residência. O problema, em muitos casos de hipervulnerabilidade, é justamente a família já se encontrar também numa situação de vulnerabilidade social. Ela já é assistida pelo serviço social. Então, ela não consegue, às vezes, atender, por exemplo, no caso, não vou tratar especificamente desse caso, mas algumas situações em que tem o filho, aí o filho tem uma jornada extenuante, ou a filha que assiste uma jornada extenuante, aí ela ainda retorna para a residência, tem que assistir o idoso, ou no período do trabalho se desloca para lá. Fora isso, às vezes ela ainda tem que fazer frente a outras obrigações que envolvem o núcleo familiar mais próximo dela, tem filhos, né, tem agregados, enteados, e nesse processo, com o envelhecimento do idoso, o agravamento às vezes de uma condição de saúde, ela não consegue, por exemplo, assumir algumas funções como dar banho, assistir o idoso no deslocamento na residência, que é uma causa constante de acidentes, né? Enfim, levar a unidade de saúde, buscar medicamento, levar para realizar alguma atividade de cunho social. Então, ela não consegue fazer frente a isso. Às vezes o núcleo familiar também ampliou muito, a estrutura da residência não comporta. Mas nessas circunstâncias em que haveria a disponibilidade até de um familiar para assistir esse idoso, mas ele tem que, às vezes, fazer uma escolha entre manter um vínculo de emprego, um subemprego, enfim, algo que gera alguma renda, e se dedicar exclusivamente ao genitor, ao tio, enfim, à tia, aquele idoso que está na residência, compartilha, ou às vezes é próximo, né, está num imóvel próximo, ele tem que optar pelo meio de renda. E para tratar dessas circunstâncias, inclusive, foi instaurado um procedimento, a gente tem até uma reunião aqui a nível municipal com a fundação, com o Conselho, melhor dizendo, com o Conselho Municipal de Defesa dos Idosos, com a Secretaria Municipal de Assistência, e a gente pretende agregar nesse processo até as entidades que se destinam ao acolhimento desses idosos, com o propósito de instituir uma política de custeio de cuidadores, sejam eles familiares, sejam eles devidamente cadastrados a municípios e estados na federação, que já tem esse tipo de política com algum sucesso. Então, eu entendo que se isso for exitoso, se essa política for implementada, e agora a gente trabalha com fomento dela, né, conseguiria reduzir essa pressão dessa lista, reduzir a quantidade de idosos que aguardam esse abrigamento, considerando que em alguns casos isso seria sanado ou contornado por esse custeio, por esse reconhecimento dessa função e o custeio do tempo de assistência que essa pessoa vai dedicar a esse idoso, né? Então, já entrar num processo de tratativas. Eu espero até deflagrar uma audiência pública para tratar desse assunto, não só dessa questão do cuidador, mas também da insuficiência do serviço de acolhimento institucional em Cuiabá para os longevos, e na esteira disso tentar, então, sensibilizar a sociedade civil da importância dessa pauta, em muitos casos, e especialmente as instituições públicas que implementam essas políticas e também financiam e executam, né?
Porque, na verdade, eu acho que o senhor está ciente disso, as nossas instituições, o Abrigo Bom Jesus é a única entidade que tem um convênio com o município, ela não tem capacidade de atender essa demanda. Não temos hoje. É preciso fazer um novo chamamento, a prefeitura precisa instituir um novo chamamento, encontrar canais como esse, novos como esse que o senhor está propondo, e também fazer chamamento público. Nós sabemos que tem uma entidade aqui mesmo em Cuiabá com disponibilidade, mas não pode acolher através da prefeitura porque não tem um instrumento que seria o convênio. Então, não encontramos outro meio que não seja um chamamento que encontrar essas políticas, né? Exatamente. Tentar ampliar o número, a oferta. E isso, de certa forma, já há um reconhecimento dessa mora administrativa em âmbito judicial, porque o município foi condenado e tem que fazer frente à obrigação de construir uma entidade pública destinada justamente a promover o acolhimento de idosos em situação de risco, melhor dizendo, hipervulneráveis, né? E esse processo ele remonta a 2014, ele já tramitou em todas as esferas, a trânsito julgado e está em execução. Mas agora o desafio é fazer este reconhecimento judicial se transformar numa instituição em plena operação, né? E enquanto isso não ocorre, infelizmente essa lista de espera só aumenta, né? Então, são várias frentes para a atuação. E por isso que até vislumbrando essa necessidade, se pretende realizar justamente uma audiência pública, porque, obviamente, a instituição de um serviço de cuidador, o custear cuidadores familiares, pessoas que são do círculo, necessariamente até pessoas que têm amizade. Isso a gente detecta em muitas circunstâncias. O idoso não tem uma boa relação com os seus filhos e alguém é um vizinho que dá essa assistência e o faz gratuitamente. E dessa forma ele tem os afazeres dele. A depender, uma prévia habilitação, tem todo um cadastro, né? Essa ideia. Essa pessoa poderia ser remunerada para assistir esse idoso. E aí retira essa pressão do sistema. Mas isso é uma iniciativa que ela tem que ser integral. Então, ela tem que ser integralizada. Ela tem que envolver também essa obrigação de instituição de uma LPI, que por si só também não vai conseguir, pelo quantitativo de vagas, atender essa demanda dessa lista. Sim. E aí buscar também o quê? Outra atuação consorciada, com parcerias, celebrando parcerias com entidades da sociedade civil, que já hoje ocorre com a fundação, mas também buscando apoio em outras associações que já prestam esse serviço, só que de forma privada, né? Então, a figura desse cuidador que vai ao lar desse idoso é bastante interessante. Mas não atende, como o senhor colocou, outras questões, e eu gostaria que Emerson passasse um pouquinho para nós a situação da saúde. Porque esse idoso, o cuidador, nós temos hoje mais de 30 cuidadores na Fundação, mas aí nossa equipe de enfermagem, a nossa equipe multidisciplinar é fundamental junto com esse cuidador, porque desse universo de 100 idosos, mais de 20 estão acamados. Então, a questão da saúde dentro da ILPI é uma questão importantíssima. Eu queria que Emerson relatasse. O próprio doutor Felipe já nos acompanha isso, observando projetos de lei em Brasília, né, doutor? Existe um grande problema hoje, que é a questão da saúde do idoso institucionalizado. Por quê? Porque a prefeitura, que é quem faz o serviço básico de saúde, né, para todo cidadão, eles entendem que esse serviço ele já é prestado lá no PA, na UPA, entendeu? E eles não conseguem fazer essa leitura de que esse idoso institucionalizado é o idoso que já não tem mais condição de estar se deslocando para receber esse atendimento nesses postos de saúde tradicionais. E a nossa briga tem sido essa. Olha, precisamos que vocês tenham um olhar diferenciado para essa população, para que esse atendimento de saúde seja feito
dentro da instituição. E é essa briga que levou, inclusive, a gente ao ano retrasado, né, Márcia? Junto com a prefeitura, fazer o primeiro TAC lá com a prefeitura para que disponibilizasse esses profissionais ali para a instituição. E, além disso, tem uma outra questão que é o financiamento da saúde, porque não são só os profissionais, né? Tem os profissionais cedidos, mas também tem aqueles profissionais que são da própria instituição. E é hoje a parte, o percentual mais caro da nossa folha de pagamento da folha. é a área de saúde. Então, quando a gente Além dos insumos, né? além dos insumos e tudo mais que permeia aí a questão da saúde. E quando a gente vai hoje a um deputado, a um vereador ali para pedir uma emenda, alguma coisa assim para ajudar nesse custeio, às vezes, por muitas vezes a gente tem a boa vontade desse parlamentar ali, Existe a intenção, né? Existe a boa intenção. Já tivemos, inclusive, emendas destinadas que na hora da execução, quando a gente chega lá, esbarra na burocracia, onde olham para a gente e falam, não, mas vocês não são hospital. Então vocês não podem receber dinheiro vinculado à saúde, né? E aí isso é uma demanda e é uma briga que a gente vem lutando com ela já faz uns 2 anos, né, Márcia? E não é só do Abrigo Bom Jesus. Não, isso é da causa, isso é do idoso, é de toda instituição no Brasil inteiro. Porque você colocou muito bem, Emerson, a questão da saúde, ela é algo intrínseco dessa população que é mais vulnerável do que as demais. Então ela é essencial para o cuidado, para o dia a dia daquele idoso. E aí a gente vive a realidade ali do abrigo, a gente sabe que é uma necessidade cotidiana. Então, assim, tudo que você fala em saúde, você fala em custo. Porque é uma mão de obra mais especializada, é uma mão de obra mais dedicada. Aí você precisa de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. Hoje a gente conta com voluntários que são ótimos, graças a Deus que nós os temos. Porém, não são suficientes. E aí, doutor, a gente tá nessa luta aí já tem uns 2 ou 3 anos, que a Emerson lembrou muito bem, junto à bancada de Mato Grosso, que é para revisão da legislação federal, que é o quê? O Instituto, a ILPI, ela não pode receber o dinheiro da saúde, em regra, porque ela não é uma instituição de saúde. Ora, a gente está colocando e fizemos um parecer e fomos atrás da bancada de Mato Grosso. Inclusive, tivemos uma boa aceitação, uma excelente aceitação, e esse projeto está andando para poder permitir que a classificação da instituição de longa permanência também abarque a questão da saúde. A partir daí, nós vamos poder receber dinheiro de entidades públicas, de agentes públicos, emendas parlamentares direcionadas para a saúde, que hoje nós não podemos. Então, a partir dessa alteração, a gente pode passar a receber o custeio de próprio pessoal de saúde. Pode ser feito também por meio lembrando de que saúde acolhe o maior recurso, tanto no federal como no estadual, no municipal, por força de lei, onde está o maior volume de recursos, né? Exato, e assim, pela ideia em si, a gente teve uma aceitação muito boa, porque a gente precisa, infelizmente o Brasil às vezes é muito burocrático nas coisas, então assim, a gente precisa passar essa ideia para a realidade. É o que o doutor estava falando aqui, uma situação de um processo de 2014 que manda o município construir uma entidade. Teve que passar por todas as esferas, já são 12 anos de tramitação e não existe essa unidade até hoje. E pela informação que a gente tem, já faz quase 2 anos que o dinheiro está na conta, lá parado, pronto para construir. Específico para isso. Tem recurso, sim. Tem recurso e tem um projeto que tem que ser adaptado. E qual o problema, doutor? Qual a justificativa de não se fazer? Então, a situação... Porque já contemplou, creio eu, essa demanda aí, ao menos umas três governos. Três administrações, seria a melhor expressão. E a execução mesmo, ou seja, já com o trânsito em julgado, agora para implementar, foram duas administrações. E aí há um apontamento que é feito no processo em certo momento, de que esse projeto poderia ser melhorado, de que poderia se estender para outras finalidades, ou pelo menos ser mais acolhedor. E por conta disso também houve uma modificação quanto ao local. Originalmente havia um imóvel que havia sido destinado, atualmente é um imóvel, creio, do estado de Mato Grosso,
que tem um termo de cessão condicionado, né, doação, melhor dizendo, até, que eu acredito que seria formalizada, desde condicionada à edificação da LPI neste terreno, que é próximo do Hospital do Câncer, lá no CPA. E até próximo da fundação, e poderia até compartilhar desse know-how da fundação, seria, enfim, uma instituição vizinha, né? Mas por conta dessa compreensão de que esse projeto poderia ser melhorado, tem postergado o início, enfim, porque precisaria habilitá-lo, né? O recurso, vou até explicar melhor. O recurso ele está vinculado a uma disponibilização via Estado de Mato Grosso, que por sua vez foi fruto de uma delação num processo crime, se eu não me engano. E aí esse recurso foi realocado para a CETASC, Secretaria de Estado de Assistência Social, que ela que faz, então, seria o ordenador de despesa, por assim dizer. Mas, para fazer uso desse recurso, salvo engano, algo em torno de 12 milhões de reais, até mais, seria possível alocar, o município tem que se habilitar perante a CETASC. Então, ele tem que apresentar um rol de documentos. A gente vem atualizando o juízo, porque a execução é judicial, então é feita perante o Poder Judiciário, né, a respeito dessa pendência documental e exigindo que o município, então, se habilite. Porque o argumento, em muitos casos, nessas condenações que envolvem a edificação de uma instituição que vai trazer impacto, é óbvio, orçamentário e financeiro para o município, é a carência de recurso. Nesse caso, tem recurso para edificar. Aí, também, vai a um segundo momento, que é a carência de recurso para manter o serviço, porque você constrói, mas aí tem uma questão associada ao custeio. Isso envolve, sim, até uma questão de racionalização da rede. Você conseguiria, em muitos casos, até buscar seu próprio serviço, transferir uma parte do serviço para dentro da unidade, fazer convênio com outras instituições, desde universidades, cursos profissionalizantes, né? E até buscando o auxílio, por exemplo, da fundação, né? Nessa necessidade de ter uma equipe especializada em funcionamento dentro da fundação, dentro da futura LPI pública, né? Então, envolve, sim, essa conformação, buscar as outras esferas para auxiliar nessa prestação desse serviço, mas fato há uma demanda, foi reconhecida, houve o julgamento e agora tem que executar, né? Então, se não é feito, é porque há uma necessidade de, então, rever alguns planos, parte desses recursos, para se destinar, então, a atender essa decisão judicial. Márcia, eu fico me perguntando, ao longo desses 2 anos, quantos idosos que poderiam ter usufruído dessa ILPI e que não tiveram oportunidade por causa da burocracia, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que eu quero aproveitar da oportunidade até para informar, dentro desse assunto, que além do Ministério Público, que vela pelo abrigo, pela Fundação Abrigo Bom Jesus, em 2 promotorias, que eu digo, a gente é bem assistido, tem a Promotoria do Idoso e a Promotoria de Fundações, que tem o Dr. Renê à frente dela. Nós temos também, desde o ano passado, o apoio institucional do Tribunal de Contas. O doutor Guilherme Maluf trouxe para ele essa questão, nós levamos para ele essa questão da saúde, de não poder ter acesso. Ele montou uma mesa técnica e a gente acredita que nos próximos dias aí a gente vai ter uma novidade com relação a poder usar recursos da saúde autorizado pelo Tribunal de Contas, mas é uma pena que isso ainda fica só no Mato Grosso. Né, doutor? Como o senhor bem disse, nós temos que a nossa meta é fazer com que a lei do Estatuto do Idoso seja alterada, porque ela tem uma compreensão de que somos apenas uma entidade de assistência social. Né? Então, o nosso caminho é alterar. Uma outra questão que o doutor Felipe comungou e tomou à frente também, e eu gostaria que ele colocasse aqui para os nossos ouvintes, com relação
a herança vacante. O que seria isso? É uma outra questão. O abrigo, para o ouvinte entender, o idoso que ali está acolhido, quando ele não tem aposentadoria ou nenhum benefício, as nossas assistentes sociais fazem, junto com o nosso advogado, doutor Felipe, todo o processo junto ao INSS. Então, para ele ganhar esse benefício ou essa aposentadoria. Desde o documento pessoal, que às vezes ele entra sem nenhum documento pessoal, como é o caso da nossa Kalina. Né? E aí a gente abre uma conta no banco para ele, né? E ali é depositado 30% do benefício dele e 70% é para custeio do abrigo. E esse 30% fica na conta dele, vira R$1.000, vira 2, vira 3, vira 5. E quando ele falece, aí eu gostaria que o senhor explicasse. Isso é uma... Em primeiro lugar, Márcio, eu agradeço de falar que o Dr. Felipe está à frente, mas eu estou à frente, mas eu lidero uma equipe, tá? É o escritório todo que está sempre trabalhando. É só fazer um agradecimento público aqui, porque equipe, a gente nunca trabalha sozinho, né? E no abrigo são várias pessoas, lá no escritório também. Então a equipe está sempre atuando junto. É porque eu estou sempre mais à frente da situação junto ao abrigo, então é assim mesmo. Mas isso é um dado muito interessante e é mais um capítulo que nós colocamos debaixo do braço, que nós levamos até a bancada de Mato Grosso para colher a informação, e não só a informação, mas também o auxílio do poder público, que é quem muda as leis, que é quem faz as novas legislações, né? Então o que acontece hoje? O abrigo, em resumo, ele não é herdeiro. O idoso mesmo ele tendo a tutela de um idoso, mesmo Sim, ele tendo a curatela... A tutela é uma representação. E a representação da pessoa, ela se extingue com o falecimento. Eu vou representar a Márcia, perdão pelo exemplo. Tudo bem. Mas eu vou representar a Márcia enquanto a Márcia estiver viva. Porque eu represento a vontade da Márcia. Márcia, pessoa física. A partir do momento do falecimento, do perecimento daquela pessoa, ela nasce o espólio. E o espólio é automático. A partir do momento que a pessoa falece, é o espólio que administra. O que é esse espólio? É uma entidade que não é a pessoa, que é composta de todos os ônus e bônus que aquela pessoa deixou. Então, se ela deixou um dinheiro em conta, por exemplo, aí tem todo um caminho que o Código de Processo Civil, o Código Civil elenca, e a instituição de longa permanência, o curador daquela pessoa, ele não está no rol de herdeiros. Então, o abrigo, ele só pode herdar se tiver uma manifestação de vontade em vida, por exemplo. Tiver um testamento, uma declaração, alguma coisa pública, reconhecida, que confira esse direito. Não havendo, ele não representa. O que nós fazemos hoje? Nós damos entrada no arrolamento, no inventário, para a gente finalizar, junto ao Ministério Público e junto às instituições, a obrigação curatelar do abrigo. Nós até requeremos, olha, se não houver família, se não houver interessados, que fique ao abrigo. Utilizando, aí que está, nós utilizamos o que como fundamento? Um projeto de lei de 2018, que até hoje não houve vontade pública política para transformar em lei efetiva, que é o projeto da herança vacante. Que aí seria o quê? Aguarde-se, verifica a pessoa. Se a pessoa ficou os últimos 5 anos de vida dela na instituição institucionalizada, a instituição concorre com os demais herdeiros. Então você não exclui os herdeiros. Se ele deixou filhos, sobrinhos, netos, por mais que aí entrem várias situações sociais que a gente vivencia, que são brigados, que os filhos e os netos não prestam assistência em vida, mas eles são herdeiros na forma da lei. Então, qual que é o nosso objetivo? É que a instituição, uma vez que tenha abrigado essa pessoa, ela concorra, ela participe de pelo menos uma parte dessa herança que o falecido deixou, porque foi a instituição que o abrigou, foi a instituição que o acolheu. E você colocou muito bem no preâmbulo da pergunta, porque tem inúmeros idosos que nós já trabalhamos, doutor, que eles chegam até o abrigo, eles não têm nada. Não tem um benefício, não tem uma fonte de renda, não tem nada. E de onde que sai isso?
o abrigo custeia 100% do custo daquele Por idoso. muito tempo. Por muito tempo. Até que a gente consiga, de uma forma judicial, amealhar todas as informações sociais, familiares daquele idoso, e aí a gente demonstra para o magistrado que ele precisa de um benefício, que ele precisa de uma tutela do Estado, mesmo que seja mínima. E aí, dentro desse mínimo, a gente faz esse rateio que está dentro da previsão do Estatuto da Pessoa Idosa, que seria de 70-30 a divisão. Mas é muito comum, especialmente essas pessoas que chegam sem família, sem histórico, que chegam também sem nenhum recurso, sem nenhuma possibilidade financeira, e o abrigo custeia. Nada mais correto, no meu entendimento, e aí nós justificamos isso num parecer técnico, deixamos em todos os gabinetes da bancada federal. Aliás, Sim. temos que fazer aqui uma menção honrosa à própria Márcia, que ela é muito hábil nessa interlocução e conseguiu levar essa nossa demanda a todos da bancada de Mato Grosso e foi abraçada. Infelizmente, ainda não houve vontade política para isso ser efetivado. Mas nós não deixamos esmorecer. Porque a Doutor- violência financeira, ela existe, né? Sem dúvida. E no caso, quando ele não tem, ninguém apareceu, o dinheiro ficou lá e ninguém requereu esse patrimônio, o que acontece com ele? Hoje, como a lei está, volta para o Estado. Pois é. Estado, União. E esse é o ponto que a gente É. briga tanto, né? Porque às vezes lá é 2 mil, 3 mil, que pro Estado não vai fazer grande diferença, Sim. mas que para a instituição que está acolhendo esse idoso durante Até o para final da custear o vida, funeral dele, né? ajuda muito. Sim. Eu acredito que ainda vai para o município, se eu não me engano, herança vacante. Mas aí poderia pensar o seguinte: o município recebe, o município podia pegar esse recurso e usar na política do idoso, enquanto isso não Específico, né? É, Específico. eu acho que é algo a se pensar. Eu Tentar tenho- intermediar por um gatilho, a título de lei municipal. Seria uma forma de que esse recurso ele seja revertido, né? Pra na política causa, de né? assistência. Doutor Daniel, a gente falando aí na violência financeira, muitos idosos são acolhidos por maus tratos com os familiares que maltratavam por causa de um cartão, por causa de um benefício ali de 1.000 e poucos reais. Nós temos 10% da nossa população do abrigo com empréstimos bancários, empréstimos compulsórios. Como ele fez, eu não sei. Ou, com certeza deve ter sido por um celularzinho que ele tem ali, o banco liga com a maior facilidade. Esta também foi uma frente que, doutor Felipe, é mais complicado, porque envolve o Banco Central, né? Não é uma legislação mais difícil de ser mexida, mas é um problema que o Brasil tem que alterar também. É muito fácil hoje o banco conceder um recurso, um empréstimo para os nossos idosos, né, da situação como está, né, doutor Felipe? É verdade. É algo que é aquele mal da modernidade, como diz a história. Hoje, toda a nossa vida está num aparelho desse. A gente resolve tudo por aqui, mas também isso causa muitos problemas. Especialmente por conta do público. E o público mais vulnerabilizado. Essa semana, inclusive, salvo engano, na terça-feira, entrou em vigência o ECA Digital. O que é o ECA Digital? É uma legislação direcionada ao adolescente e à criança, visando a vida em ambiente virtual. Deveria ter colocado o idoso também. Isso é o que a gente precisa fazer para o idoso, porque nós temos hoje uma questão de empréstimos consignados que é um absurdo. É um absurdo. Com 2, 3 cliques, o idoso está e ele é levado a isso. O post, uma mensagem de SMS, enfim, a mensagem de WhatsApp que ele recebe, ele é levado a isso em 2, 3 cliques. E ele não tem, muitas das vezes, não tem a consciência do que ele está contratando. Não Está sendo tem influenciado muitas vezes. né? Exato. E então, assim, você tem que colocar algumas travas, alguma coisa que deu uma segurança maior, deu uma possibilidade maior de rever ou de configurar. De fato, é ele que está fazendo? Nós temos inúmeros casos no abrigo que foram familiares que fizeram, contaram com a documentação do idoso. Então, assim, é um problema que não é só coloca no colo do Banco Central, não. Isso é administração, isso é social. Isso é um problema muito maior. Tem Então, concatenar isso é importante. várias coisas. Isso é importante. Um importante ponto
Mesmo porque o préstimo consignado, que é o grande tópico hoje em debate, envolve até o superendividamento, Uhum. a lei 10.823 de 2003, mesmo ano do Estatuto do Idoso, curiosamente. Ela contemplava um quantitativo, ela põe um limite, né, que é hoje é 45%. Eu não duvido que amanhã seja 50%, depois 60%, porque esse apetite, na medida em que a pessoa passa a ter algum ganho, algum conforto material pelo endividamento do que efetivamente pela renda que recebe, isso também envolve educação financeira, e um controle na ânsia de consumo também, e aí vamos resvalar para a desigualdade social, que é uma mácula no nosso país, contornada pelo superendividamento, muitas vezes mal contornada, né, de passagem, que só aflige ou leva essas pessoas, ou lega elas a uma condição de vulnerabilidade social ou hipervulnerabilidade por conta disso. Ele prevê até que no momento em que haja essa adesão, ela é irretratável e irrevogável. E a jurisprudência, ela mantém isso, e ainda mais tem julgados que esse limite de 45%, então, só para esclarecer, 35% é para instituição financeira, hoje até instituição previdenciária, fundos. Aí ela estende. Esse limite não é porque não é uma instituição financeira, enfim, tradicional, que não tem essa garantia desse limite. Mas ainda tem o 5% do cartão de crédito consignado e o cartão de benefício mais 5%. Pois bem, antes eram 40%, hoje são 45%, escalonados dessa forma. Mas ainda assim, se o idoso contrai um empréstimo no banco, na condição de mutuário, ele não está sujeito a esse limite com grande renda. E aí ele vai cair numa circunstância em que, por previsão legal, ele teria o mínimo existencial hoje garantido de 25% do salário mínimo, tão somente. Então, o resto seria passível de apropriação por meio desses descontos em conta. Aí, esses empréstimos contraídos por celular ou por familiar, ele não encontra, no meu entendimento, isso vai depender também da análise do caso concreto, tá? Mas, assim, ele não encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, que aí eu faço a remissão, tem o artigo 6º, que já fala dos direitos do consumidor, direito à informação, direito à educação financeira, de proteção à garantia do mínimo existencial, mas também os artigos 52 e 54, que foram introduzidos em 2021, salvo engano, 2021, que instituiu uma previsão de concurso universal para casos de superendividamento. Então, se você chega numa situação em que você não consegue fazer frente às suas despesas, enfim, financeiras, sua renda está muito comprometida, então você provoca o Poder Judiciário e aí ele chama todos os credores para tentar refinanciar essa dívida. Então, seria um passo antes da insolvência, que enfim, a incapacidade completa de fazer frente ao pagamento das suas despesas. Então, na esteira desse superendividamento, desse concurso universal, desse processo de refinanciamento de dívida, o Código passou a contemplar cláusulas específicas em que elas têm que ser destacadas e tem que considerar a idade do devedor, né? Do futuro contratante, melhor dizendo, né? E futuro devedor. E elas têm que estar expressas. Então, o que dá a entender daquilo é que não vai ser um computador que vai orientar a pessoa que vai realizar essa adesão, tampouco um familiar. Como isso traz uma consequência, e é importante que essas informações contemplem o valor do que vai ser disponibilizado, o quanto ele vai ser devido ao final, porque vai ter uma incidência de juros. É óbvio que aquilo que você está retirando, para você
quitar aquilo vai ser um valor muito custo, maior, né? a depender dos juros, então pode, em muitos casos, uma circunstância, dobrar esse valor. Também a previsão de pagamento antecipado, amortização, e o quantitativo que vai ser descontado todo mês, os meios de contato, a ciência de que é uma dívida irretratável e irrevogável no que pertine ao meio de desconto que em conta corrente. E porque o público, os idosos são muito visados e, em muitos casos, porque eles têm uma renda permanente que eles recebem em conta, e esta renda ela está vinculada ao período em que ele for beneficiário da Previdência. Então, por exemplo, para um banco com assalariado, ele pode celebrar também um empréstimo consignado. Mas se esse assalariado perde, por exemplo, O vínculo, trabalhista, aí não vai ter mais esse desconto. Ele ainda deve, mas o banco não tem mais esse meio de retirar esse valor no exato momento que ele é remunerado. Já o idoso não. O idoso é certo que vai receber esse provento até o dia em que ele deixar de ser segurado. Então, há uma tendência em privilegiar essa carteira de clientes. E o meio eletrônico, por terceiros, inverte o ônus em favor do idoso, no sentido de que o banco tem que comprovar que ele foi devidamente cientificado, que ele foi orientado, e orientado não é por máquina, é por um agente, por um funcionário do banco, e que este funcionário não omitiu detalhes, não agiu dolosamente para levá-lo a celebrar este empréstimo. Então, isso tudo inverte. E nessa consequência disso se eles não conseguirem êxito nessa contraprova, consequentemente a dívida é anulada e ele tem que ser ressarcido de todo o valor, a depender até em dobro, porque houve sujeito até a danos morais por conta dessa prática ilícita. Mas essa ânsia de buscar meios eletrônicos, abertura de conta por meio eletrônico, encargos financeiros por meio eletrônico, também abre uma guarida muito perigosa para fraudes de toda a natureza. Então, não é só para empréstimos, golpes financeiros, pessoas que abrem conta em nome de alguém porque teve acesso à documentação dessa pessoa e não teve que ir numa agência abrir essa conta, mesmo porque, às vezes, tem muitos bancos que nem agência tem, não estão preocupados em manter uma estrutura funcional, né? E aí, com base nisso, se reproduz infelizmente, esse quadro indutor dessa hipervulnerabilidade pelo comprometimento de renda essencial para custeio de despesa dessa pessoa, especialmente numa idade avançada, né, e que tem que fazer frente a tantas necessidades, né? Muito antes desse escândalo, doutor, nós já tínhamos um caso, né, de empréstimo, não, era associação. Era desconto associativo. Desconto associativo de uma entidade do Nordeste, que um idoso de Mato Grosso nem fazia uso, né, nem poderia fazer uso dos benefícios dessa entidade do Nordeste. Muito antes dessa polêmica do Muito INSS, antes. que está aí agora. Sim, dos descontos. Então, os descontos associativos, eles vêm descontados, são valores, se você olhar separadamente ao mês, são valores irrisórios. E o idoso não sentia falta, muito menos a gente que administra, entre aspas, uma gama de 100 no universo de 100 eu acho que era R$20, então, algo assim. Aí, quando a coisa estoura, que a gente vai ver aquilo num retrato ao longo dos anos, ao longo de um certo período, e a gente vai atrás das informações, a instituição é do Nordeste, ela não existe fisicamente, ela é alocada no que antes era um telemarketing, né, que presta serviço para várias instituições, várias empresas, e assim não presta serviço nenhum, zero para o idoso, assistência nenhuma, zero para o idoso, e está ali anos a fio fazendo desconto.
De que forma? Essa que é a pergunta. De que forma que ela começou? Qual é a origem Mas disso? é Isso que nós estamos justamente- investigando. É justamente, a gente estava aqui trazendo a questão da burocracia, que ela pode ser um problema muitas vezes. Ela é um problema muitas vezes, mas às vezes ela é uma garantia. Exato. E, por exemplo, essa ideia de banco virtual, de abrir uma conta de celular sem ir numa agência, num primeiro momento, parece para nós, nossa, que facilidade, eu não preciso nem me deslocar, pegar fila para resolver, para abrir uma conta de telefone. Até o dia que você descobre que alguém abriu uma conta de telefone no seu nome. Ou até o dia que você vai ver a sua lista de chamadas e são inúmeras chamadas ofertando serviços que não existem em golpes financeiros porque alguém conseguiu abrir uma conta de telefone sem precisar ir numa agência, sem precisar se identificar, e aí usa isso para replicar em sistemas de chamada automatizados, para aplicar golpes em inúmeras pessoas, em número indefinido de pessoas. Então aí você começa a ver que alguma formalidade, algum cuidado tem que ter, porque até para pessoas que são geração Z, enfim, pessoas que são criadas nesse ambiente, foram criadas nesse ambiente de hiperconectividade, às vezes ainda caem nesses golpes. Eu me pergunto, aqueles que o celular não fez parte da infância, não fez parte da adolescência, da fase adulta, chegou tardiamente na vida dessa pessoa. E para ele até então abrir conta num banco, e hoje vai abrir uma conta no telefone, ele vai numa agência, mas ele não consegue compreender, às vezes, por conta dessa celeridade, desse caminhar e essa hiperconectividade, que a situação chegou num ponto que aquela pessoa que conversa com ele no telefone, necessariamente não é. Ela para conseguir aquela linha, não foi o mesmo processo que ele teve que vencer para conseguir a linha dele. Daquela conta não foi o mesmo tratamento. E aí cria um ambiente falso de confiança em que ele é uma armadilha para quem tem essa dificuldade até de compreender como hoje essa desburocratização transformou-se num problema, né? Então, é um público, infelizmente, que está mais sujeito também a toda sorte de fraudes e, infelizmente, vocês verificam lá, nesse caso dessa instituição aí, e é uma realidade para muitos idosos no Brasil, né? Nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Dr. Daniel, grande parceiro nosso aí nessa caminhada, ao Felipe, com toda a sua equipe, né, Felipe? Ao Emerson, que está no nosso dia a dia junto, frente aos nossos idosos, e convidar vocês todos para participar do dia a dia do Abrigo Bom Jesus, levar o seu abraço. A maior doação, sem dúvida alguma, é o nosso tempo, é doar o nosso tempo, é poder prosear, é poder jogar um dominó com o Fernandão, é poder passar uma tarde de alegria. Muitas vezes algumas pessoas podem imaginar que é um lugar de tristeza, não é, você vai ver que é um lugar de muita alegria. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Daniel, por estar junto com a gente. Um abraço e até a próxima.